Salve moçada, Ari Hidalgo diretamente da Amazônia e dessa vez num ambiente diferente, tá? Então estamos na cozinha aqui na varanda, então não vou precisar do chapéu hoje, usarei outro chapéu. Então o chapéu está dispensado para hoje, não tem sol. A ideia hoje é fazer um vídeo um pouquinho diferente e principalmente mostrar a possibilidade que você tem em pequeno tempo, em pequeno espaço, com poucos recursos, fazer uma comida diferenciada, né? Embora seja um alimento relativamente banal, né? Tem forma de preparo rápido. Já me aconteceu de chegar em casa na pressa, né? E ter meia hora para preparar as coisas e sair correndo, então a gente vai desenvolvendo algumas habilidades. E embora seja um cozinheiro de habilidades limitadas, a gente vem tentando desenvolver, apurar o paladar, inclusive experimentando os novos temperos, novos sabores, tá bom? Então hoje o vídeo é sobre um preparo rápido de um picadinho, né? Vocês vão ver como é que está esse picadinho. E o preparo rápido de uma salada, de uma feijoada, do feijão que na verdade vocês vão ver como é que ele está. E do macarrão, tá bom? Macarrão, tá bom? Então fiquem até o final aí para ver como é que vai ficar nosso picadinho ao final de tudo. Bom moçada, para iniciar um breve alerta aqui, né? Homem na cozinha. Então, a partir de agora a gente vai tomar todo cuidado, porque cozinha também é um local que tem seus perigos, tá bom? Então, vamos deixar nosso quadro aqui e vamos iniciar. E o nosso prato principal hoje vai ser um picadinho. Só que, hábito de solteiro, né? A gente vai chegando em casa e vai fazendo, vai guardando alimento e às vezes as coisas vão ficando meio esquecidas. Essa semana eu comprei um picadinho, né? Carne moída para outras regiões, aqui na Amazônia a gente chama de picadinho mesmo, que na verdade é uma carne moída. E eu vou pegar então o picadinho aqui no congelador. Só uma coisinha, que nossa geladeira aqui, o pessoal diz que é brega, né? Só faltou o nosso pinguim aqui em cima. Mas eu gosto muito de imã de geladeira, né? Fui presenteado com uma série deles. Então a gente vai fazer o uso do picadinho. E o picadinho está canela de pedreiro, está congelado aqui. Então, mas ele daqui a meia hora ele vai estar saborosíssimo, pronto para consumo, tá bom? Então não precisa descongelar. Quando a gente descongela a carne, algumas pessoas botam de molho, seja na água ou no plástico, né, ou numa vasilha, mas ainda assim ela vai perdendo aquele sabor que a carne tem. Então, para quem aprecia a carne na sua essência, é interessante não descongelar lavando. Como cozinheiro de dotes limitados, né, a gente recorre a algumas dicas que a gente vai aprendendo e hoje com a internet está muito mais fácil. E uma das coisas que eu aprendi é que você pode acelerar o processo saborizando já a carne, já usando a cebola no primeiro cozimento, para descongelar o picadinho. Então você pode descongelar. Essa na verdade é uma invenção minha, né? Descongelar já com a cebola. Mas você pode saborizar as carnes usando cebola, tá? Anéis de cebola. Tá? Então sem água, sem alterar muito o sabor da carne. Tá bom? Então tirar aqui a casca da cebola e cortar em rodelas grossas. Então feito isso, a gente pega a panela e dispõe as rodelas de cebola. E agora eu falo cebola porque já me corrigiram que era cebola, né? Mas agora é cebola, que é o correto. Bom, então a gente dispõe aqui no fundo da panela e a nossa carne congelada a gente coloca aqui no fundo, sem mais nada, somente isso, tá? Se quiser já pode jogar um tempero, mas não vai fazer muita diferença porque a carne está agregada, não vai ainda absorver sabores. Então, tampa-se a panela, e essa panelinha aqui é muito prática, e inicia o processo por aproximadamente, depois que começa a pressão, você deixa mais uns 10 minutos, é suficiente para desagregar a carne. Bom moçada, enquanto o nosso picadinho vai ficando ali no fogo para descongelar, para começar a saborizar, que é um termo que eu gosto de usar, aprendi recentemente, né? E estou usando de vez em quando. A gente vai adiantar o expediente. Eu tenho, como cabra solteiro que sou, né? A gente tem alimentos congelados. De forma prática, então eu já tenho aqui, por coincidência, eu tenho um feijão preparado aqui já. É o que a gente congela para a semana, tem polpas congeladas e outras coisas congeladas aqui. Então, a gente vai adiantar o expediente, descongelando o feijão, que já está
temperado, já está prontinho. Muito saboroso, feijão cremoso. Esse aqui, moçada, é feijão Phaseolus vulgaris, que é um feijão da América do Sul, provavelmente peruano, né, dos Andes, e que é o feijão que dá caldo. É o feijão maior, é o feijão mais grosso, é o feijão que dá caldo. Que, infelizmente, a gente não pode cultivar muito na Amazônia por questão de doenças. Ele é muito suscetível a doenças, principalmente as melas. E tem o feijão africano, que é um feijão que esse sim é possível cultivar na Amazônia, que é o Vigna unguiculata. Também chamado de feijão boca preta, feijão calpi, né? O que também nos dá, uma variedade dele nos dá o feijão de metro, que é o feijão que a gente consome verde. É o mesmo feijão, aquele pequenininho que a gente usa em baião de 2, que é o feijão que não dá caldo. E vamos deixar, enquanto isso, já temos o picadinho em andamento e agora o feijão está descongelando, tá? Feijão é uma coisa mais demorada, por coincidência eu tinha feijão pronto. Bom, agora a gente vai preparar o macarrão, tá bom? Vamos fazer um macarrão simples, um macarrão rápido. É uma panela, todo mundo sabe fazer o macarrão, né? Então a gente vai usar a água da torneira, que é uma água tratada. Então vamos colocar agora o feijão, pode ir para trás, não tem problema. Vamos colocar a água para esquentar. Uma coisa que minha mãe ensinava é que um pouquinho de óleo ou um pouquinho de manteiga na água não deixa o macarrão grudar. Enquanto isso, a água ferve, o picadinho descongela, o feijão também descongela. Moçada, no dia a dia a gente não se dá muita conta do que a gente está consumindo. Então vamos, como botânica, a gente vai tentar desvendar aqui ou esclarecer um pouquinho da origem dos alimentos, para que a gente saiba o que está consumindo e já saber também um pouquinho da origem, tá? Grande parte dos alimentos que a gente consome no dia a dia, sejam fruteiras, essas mais comuns de quintal, banana, laranja, manga e outras, são introduzidas, são as que a gente chama de plantas exóticas. No nosso cardápio diário, nas hortaliças ou verduras, como a gente chama aqui na região, grande parte delas também, se não todas ou quase todas, são introduzidas aqui na região nossa, tá bom? Extra-amazônicas e principalmente fora do Brasil, tá? Então a gente tem aqui o couve, é uma brassicácea de origem europeia. A gente tem uma das principais hortaliças folhosas consumidas no Brasil, a alface, também de origem europeia, tá? O pepino, né, que a gente consome também muito plantado aqui na região pelos japoneses, mas também pelos nossos agricultores, de origem africana, tá? Vamos deixar o pepino aqui. O feijão de metro, que a gente usa como hortaliça, nessa forma aqui, é o mesmo feijão do baião de 2, é uma outra variedade, origem africana. O limão, nosso bom e velho limão, que depois a gente vai fazer uso para um preparado aí que vai ser o acompanhamento do nosso alimento. O limão de origem asiática, muito provavelmente chinesa, tá bom? O pimentão, América Central, sul do México, aquela região ali pegando Guatemala, Belize, Honduras e o sul do México. O quiabo, né, foi introduzido na época da chegada dos escravos no Brasil, é uma planta de origem africana. A cebola e o alho, que são primos do mesmo gênero, né? Cebola e alho são de origem asiática, muito provavelmente indiana. Bom? E a batata, que é chamada de portuguesa ou batata inglesa, na verdade nem é portuguesa nem é inglesa, porque não é europeia. É uma batata americana da região do Alto dos Andes, provavelmente Bolívia, Peru, essa região mais alta e mais fria também. A pimenta de cheiro, gênero Capsicum, geralmente as plantas do gênero Capsicum são americanas, então essa aqui sim é americana, tá? E muito provavelmente amazônica. O tomate, primo da nossa pimenta de cheiro, tá? De origem também andina, uma planta também andina. Macarrão, moçada, é feito de trigo, tá? Trigo, planta também asiática. Tendo o conhecimento de uma parte da origem dos alimentos que a gente vai consumir, depois a gente vai falar de outros, a gente vai fazer o uso também do tomilho, que eu já deixo seco aqui, né? Eu já desidrato e deixo aqui, origem europeia. Do alecrim, primo do tomilho, também de origem europeia, a gente vai fazer uso, que vai
dá aroma, que vai emprestar sabor e aroma ao alimento. Dá uma diferenciada nas carnes muito legal. Aqui a gente tem a pimenta branca, né? Mas as pimentas do reino, de modo geral, são de origem indiana, de origem asiática. E a gente vai fazer o uso também do óleo, que nesse caso aqui é extraído da soja, tá? Óleo de soja. A soja, uma leguminosa de origem africana. E aqui, isso aqui foi presente de um colega professor, né, que a mãe dele me mandou do Pará. Urucum. Esse é amazônico, Bix orellana, uma planta nativa da Amazônia e é um corante de alimentos. Desse caso aqui de forma líquida, né? Foi um presente que eu ganhei e apreciei bastante. Nessa diversidade que a gente comentou aqui, nós vamos fazer uso também dessa maravilha aqui. Infelizmente é uma hortaliça, é um fruto negligenciado. Daqui você pode fazer coisas maravilhosas, sucos para colesterol, para triglicerídeos, pode fazer geleia, pode fazer doces, pode fazer uma série de alimentos e preparados. Inclusive pode usar em salada crua ou pode usar acompanhando carnes, peixes ou como molho de pimenta, seja na forma picotada, seja na forma da polpa triturada. Que é o nosso bom e velho cubil, esse amazônico, com uma diversidade gigantesca na região do Alto Solimões e do Alto Rio Negro. Tá? Que é um parente, é um primo da mesma família do tomate. Né? Então são parentes, esse aqui é andino, esse aqui da região baixa da Amazônia, da região da planície amazônica. Tá bom? Então vamos fazer uso do cubil, dessa maravilha aqui. Então acompanhe. Então, de posse dessa diversidade vegetal, quase toda ela exótica, a gente vai fazer então o nosso tempero de acompanhamento da carne e também do macarrão. Não vai ser uma macarronada, será um macarrão. Enquanto a gente está preparando aqui, ninguém é de ferro, vamos fazer um preparo rápido de uma bebida tipicamente brasileira, cujos ingredientes não são brasileiros, tá? Mas a tecnologia de preparo pelo menos é, tá? Então a gente vai preparar uma caipirinha que tradicionalmente tem os esmagadores de limão, tem todo um preparado ritual, né? Mas como é uma coisa rápida e mais simples, a gente vai preparar uma caipirinha que fica muito boa com um limão, um copo e uma colher, tá bom? Então isso é suficiente. Tira-se a parte branca, nessa parte que dá esse amargozinho aí na caipirinha. Você dá uma descascada rapidinha no limão, para não amargar. O mesocarpo do fruto e a parte branca. Então a gente remove e tá aqui. Corta para facilitar. O açúcar deriva da cana asiática. Tiramos a semente para não amargar, tiramos a casquinha para não amargar. 2 a 3 colheres de açúcar, pode ser um pouco menos, um pouco mais, vai depender do sabor. E a pinga, ou cachaça, né? Dependendo da origem do preparo. E aí a gente vai fazer, coloca um pouco, faz o esmagamento para retirar o suco do limão, que é um hesperídeo, é um fruto composto. Na verdade é um fruto completo, né? Na verdade dividido em vacúolos cheios de líquido, tá? Para acúmulo de reserva. Então o próprio açúcar ajuda a tritar, esmagar e romper as células do limão, tá bom? Feito isso, você pode fazer também antes de colocar a cachaça, você completa, tá bom? Completa aquela mexidinha básica e coloca gelo. Então, algumas pedrinhas de gelo para diluir um pouco a cachaça, para não ficar muito forte e também para dar aquele toque especial na bebida. Uma mexidinha para agitar o açúcar do fundo. Faltou só o toque final, que eu vou colocar agora. Que é mais um floreado do que uma coisa útil. Pronto. Tá pronto a nossa caipirinha. Bebida brasileira sem ingredientes brasileiros. Bom, moçada, então a nossa carne já descongelou, deu aquele tempo de mais ou menos 10, 15 minutos após a pressão. Tiramos a pressão. Panela de pressão é um autoclave, né? Então tem que tomar muito cuidado.
Com a nossa colher de Muirapiranga, que chamam aqui na região de pau-brasil porque é vermelha, mas não é o pau-brasil da história, tá? A gente agora vai desfazer o picadinho, que já descongelou, e fazer o tempero. Você vê que a cebola serviu de líquido para o descongelamento. E ao mesmo tempo já empresta sabor na carne. Então, você vai... Aí depois você mistura a cebola, a carne, e aí você vai fazer o tempero. Tá? Vai colocar os ingredientes todos que são necessários para um bom coisa. Um sal já com ervas, né? Ervas finas. Que na verdade é alecrim, tomilho, um pouquinho de pimenta do reino. Diz a embalagem que é sal do Himalaia, que eu não acredito. Tá? Então coloca-se o sal. Parece que saiu muito, mas não saiu, porque tem uma peneirinha na ponta, então não vai ficar salgada. Eu espero. Tá? E aí você vai então ligar novamente. Eu gosto de acrescentar um pouquinho de manteiga no lugar do óleo. Tá? Vai dar um sabor especial na carne, manteiga original. E acrescentar batata, o pimentão, cebola, cortar aqui rapidamente um pouco de cebola, mais um pouquinho, agora crua, né? Porque aquela lá ficou adocicada com a fervura. Muito bem. Para dar mais uma corzinha, o nosso colorau líquido amazônico, inclusive eu preparo, né? Um presente que eu ganhei, uso bastante. Dá aquela misturadinha básica e um pouco de ervas finas para ficar um sabor especial. Pimenta branca, aqui nada mais é do que a nossa pimenta do reino. Tá? Pimentinha branca. Um pouquinho de tomilho. Timos vulgaris, aquela plantinha europeia, prima do alecrim, que dá um aroma e um sabor na carne diferenciados. E o alecrim. Rosmarinus officinalis, também europeu, tá? Também outra espécie europeia. Apenas para emprestar sabor. E para completar, umas folhinhas de louro, Lauro nobilis, também planta europeia, que a gente usa bastante na feijoada brasileira, que também praticamente não tem ingredientes brasileiros, já que o porco também é exótico, o feijão é exótico, e os temperos do porco da feijoada são todos exóticos. Então, feito isso, acrescenta-se um pouquinho de água, bem pouco, e coloca-se de volta a tampa. Mais 5 a 10 minutos de pressão após começar o chiadinho aqui, está pronto. Bom, moçada, então terminamos aqui o nosso picadinho aqui, vou desligar agora, já está na segunda fervura com todos os temperos. Adicionei aqui o tempero aqui do macarrão, coloquei manteiga, né? Uma pitadinha de sal, suficiente para emprestar sabor do sal ao alimento, sem grandes exageros. Depois, se alguém quiser, cada um coloca um pouco mais, um pouco menos, ou não coloca, tá bom? E tá pronto aqui o nosso picadinho. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar alcaparras, né? Outra planta exótica, né? Mas a alcaparra empresta um sabor delicioso na macarronada, principalmente se colocar o picadinho junto. Desligado aqui o feijão, o picadinho, a gente tira a pressão, né? Pode deixar sair naturalmente, ou pode colocar debaixo da torneira, o que não é muito recomendável, porque você vai deslocar e panela de pressão não se brinca, tá bom? Nossas hortaliças exóticas estão todas cozinhando, também serão desligados. Vamos escorrer, vamos dar uma temperadinha rápida e estará pronto. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Nosso cubil amazônico, nosso tomate amazônico está fervido. E agora nós vamos fazer uma geleia deliciosa, aprendida com a dona Nina, com o seu Hidalgo na infância.
que vai acompanhar vai ser a nossa sobremesa, tá? Então é muito simples, você ferve o cubio, ele está um pouco quente. Eu vou mostrar o resultado daqui a pouco, mas você tira essa pelezinha dele, né, e remove essa polpa maravilhosa que a planta tem, que o fruto tem, bom? Então, tá quente. De preferência deixar esfriar, mas quando esfria ele fica um pouquinho durinho. Eu gosto de fazer ele quente. Então você remove a pele, botanicamente é o exocarpo. E depois você então vai esmagar essa polpa. Eu gosto de fazer com semente e tudo. Você vai esmagar a polpa e vai adicionar açúcar. Ou pode acrescentar mel também se quiser, né? Então você pode botar um pouco de cravinho durante a fervura. Isso também vai emprestar um sabor legal. Lembrando que o cravinho também é uma planta exótica. Bom, moçada, final do vídeo, a nossa refeição está pronta. Estão todos convidados, né, com o nosso picadinho aqui descongelado, nosso arroz, nosso macarrão, a geleia de cubio e prato feito, tá? E uma boa caipirinha. E atendendo ao conselho da dona Nina, não se come de chapéu, vou tirar o chapéu e convidá-los para degustar o nosso almoço e para o próximo vídeo.